Oi, dia em que um filme de terror traumatizou a minha família. Certo dia, eu, meu irmão mais velho e minha irmã mais nova ganhamos uma televisão pro nosso quarto. Como o meu pai é pastor e a minha mãe é quase isso, existia uma lista enorme de coisas que a gente tinha que evitar assistir pra não tomar uma bronca. E é sério, tá? Sobre os meus pais. Não tô brincando, não. Jamais brincaria com isso. Inclusive, eu ser da igreja desde que eu nasci me fez ficar um pouco sensível com algumas coisas. Então, desde pequeno, um monte de coisa acontece comigo. Eu escuto coisa, eu vejo vulto, eu sinto energia nas pessoas. No início, isso me atrapalhava bastante, eu ficava com muito medo. Mas hoje em dia, eu já sei lidar um pouco melhor. Aí, na época que a gente tinha acabado de ganhar a televisão, teve um final de semana, que era mais ou menos 11 horas, todo mundo lá em casa já tinha ido dormir, tirando eu e o meu irmão, e passou um anúncio no canal que eu estava assistindo, dizendo que meia-noite em ponto ia começar um filme. Só que esse filme era de terror. E antes de eu falar o nome, eu quero dizer pra vocês que eu não recomendo que vocês assistam. Se vocês forem sensíveis, se vocês costumam ter pesadelos pesados, ou se vocês têm medo. E eu tô dizendo isso porque o filme não foi um filme que me fez muito bem. O nome é A Entidade. Só de falar aqui, ó, já tô arrepiado. Aí, quando o anúncio passou na TV dizendo o horário que o filme ia começar, o meu irmão que estava mexendo no celular, olha pra mim e fala assim: aí, tu não fala que tu não tem medo de filme de terror? Duvido tu assistir esse aí, ó. E ele falou isso porque teve uma época que eu só assistia filme de terror. Só que um dia, uma tia minha que era crente, do nada chegou pra mim e falou assim: meu filho, toma cuidado com as coisas que você assiste, porque pode trazer energia negativa pra dentro da tua casa. E desde que ela tinha me falado isso, eu tinha parado de assistir. Mas aí, ouvir o meu irmão debochar da minha cara falando que eu não ia ter coragem pra assistir aquele, fez eu, de raiva, responder assim pra ele: e eu já ia assistir mesmo? Eu tô esperando há um tempão já. Mentira, mentira, eu não tava nada. Eu ainda falei que era pra ele assistir comigo se ele era corajoso, porque o meu irmão era bonzão, ele dizia que não tinha medo de nada. E aí, finalmente, chegou meia-noite. O filme começou e na mesma hora eu já comecei a ficar com uma sensação ruim. E toda hora voltava a lembrança da minha tia falando comigo. Mas eu é que não ia regar pro meu irmão e continuei assistindo. E ele também, de braços cruzados, fingindo que tava tudo numa boa. Até que teve uma hora que o terror começou a ficar um pouco mais pesado. Aí eu já peguei o cobertor e comecei a me cobrir. Eu estava jurando que uma hora o filme ia ficar mais tranquilo, mas ele só foi piorando, cada vez mais sinistro. Aí quando eu já tava quase cagado na cama, o meu irmão falou pra mim que tava com sono, que ia dormir. Era mentira, mentira, ele tava com medo também, só não queria admitir. Mas como eu não sou bobo nem nada, eu falei: eu também vou dormir, tô com sono. Dei uma de sonso mesmo, eu que não ia ficar assistindo aquele negócio sozinho. E como a gente não tinha nenhum abajur, nenhuma lâmpada, a gente deixava a TV em outro canal e ia dormir pro quarto não ficar totalmente escuro por causa da nossa irmã. Gente, não deu 3 minutos que o meu irmão mudou de canal, a antena parou de funcionar. Aí saiu a imagem do canal que tava e começou a... E isso geralmente acontecia quando a antena soltava lá em cima no telhado. Estava ventando lá fora? Estava! Mas é muita coincidência. Pra mim, tudo já tava fazendo sentido. Era o diabo que tava lá em casa. Aí o meu irmão teve que desligar a TV. Logo em seguida, no silêncio da noite, eu escutei um barulho no teto. E depois do primeiro barulho, começou a vir vários. No início, eu até pensei que poderia ser um bicho, algum animal andando lá em cima. Só que era passo pesado assim, ó. Tipo gente mesmo. Quando eu pensei que eu estava começando a ficar maluco, o meu irmão tira o fone de ouvido dele e pergunta se eu ouvi o barulho no teto. Ah, meu filho, nessa hora eu comecei a tremer. Falei que tava ouvindo também. Foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu olhei na cara do meu irmão e eu vi o semblante de medo. Depois de um tempinho, o barulho no teto parou. E aí, a querida da minha irmã que estava dormindo, ela normalmente já tinha a mania de falar dormindo. E a gente já estava acostumado. Só que nesse dia tinha alguma coisa estranha. Dormindo mesmo, lá no sonho dela, ela tava falando: sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha casa. E ela ficou repetindo, repetindo e repetindo isso. Poderia ser apenas uma coincidência? Poderia, mas na minha cabeça o bicho ruim estava lá em casa. Naquele sonho maluco lá que a minha irmã tava tendo, ela deu um grito. Mas foi um grito que dava pra perceber, era de medo. E foi alto o suficiente pra ela mesma acordar, a minha mãe acordar e o meu pai acordar. Aí os dois foram lá no quarto e eu tive que explicar o que estava acontecendo desde que eu botei a porcaria daquele filme. E eu falei que eu estava morrendo de medo, que eu não ia conseguir dormir, eu tava desesperado. A minha mãe olhou na minha cara, falou que era coisa da minha cabeça e me perguntou se eu era um homem ou se eu era um rato. Na mesma hora eu respondi: mãe, eu sou um rato. E ela e meu pai pegaram a minha irmã pra ir levar lá pro quarto deles, porque ela tava tendo um pesadelo. No que eles iam passar da porta do meu quarto pro lado de fora, deu pra ouvir um barulho passando assim, ó, em cima do telhado, como se fosse alguém correndo pro outro lado da casa. Nessa hora, minha mãe olhou pra minha cara e eu falei assim: mãe, eu avisei. Aí, ela olhou pro meu irmão, que tava comigo o tempo todo, era mais velho, e ele falou assim pra ela: mãe, realmente tem alguma coisa estranha. Eu tô com medo. Nisso, meu pai, pastor, chegou perto de mim e perguntou o nome do filme. Quando eu falei A Entidade, o meu pai já falou: tá repreendido. Aí a minha mãe foi, fez uma oração rápida, porque tudo ela resolve na base da oração. E por incrível que pareça, funcionou. A sensação estranha que eu tava sentindo foi embora na hora. E lembra que eu falei que a TV tinha desconectado lá de cima porque a antena simplesmente parou de funcionar? O meu pai, antes de sair do meu quarto, ligou a TV pra ver como é que tava. E todos os canais estavam funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Depois desse dia, eu e minha família ficamos anos sem assistir filmes de terror. Na nossa casa era proibido.
E esse filme, com certeza, foi o pior que eu já assisti em toda a minha vida. Eu nunca mais vou assistir de novo. Também espero que você não assista. Caso você vá assistir, lhe desejo boa sorte. Eu não sei em que você acredita ou em que você deixa de acreditar sobre coisas espirituais. Mas eu não duvido de mais nada. Até porque eu já passei por muitas outras coisas sinistras.